Falei pro Kleber, já estava quase chorando ali. Estava conversando com o Hilton, pastor Hilton. Eu tenho testemunhado muito e as minhas palavras ultimamente, elas estão sempre carregadas com a minha experiência pessoal, né? E eu tenho falado muito das perdas das quais eu passei nos últimos anos, e eu senti hoje que eu tenho que parar com isso, porque na verdade foram os anos que eu mais ganhei na minha vida, né? A Bíblia fala que feliz é o homem que Deus enche a sua aljava de filhos. E poder estar numa noite aqui com filhos, né? Ver o carinho do Kleber, ver do lado Fernandão e Abel, do outro lado essa galera, Hilton, Gustavo, Claudião, Marcelo. Eu falei assim, cara, como Deus me enriqueceu nos últimos anos, né? Eu me lembro quando eles chegaram, os dois chegaram para a gente conversar. Eu só ministrei na MEG uma vez, no prédio antigo. Deus está me dando a honra de vir num prédio novo. Você não me convida para vir aqui, né? Mas que a nossa relação nunca foi só sobre pregação e sobre púlpito, né? Quantas mesas a gente já fez aqui, mas eu nunca tive nessa casa para pregar. E eu creio que paternidade é isso. Não é troca de púlpito, não é sentar para discipular, é uma troca de vida, né? E que diferença da última vez que eu estive ministrando para a MEG para aquilo que vocês estão vivendo hoje. Que diferença. Eu cheguei aqui, a sensação que eu tinha, não por causa do prédio, mas vocês estão vivendo numa outra realidade no espírito, né? Você ministrando, Cris, cara, mudou completamente a autoridade, a posição de onde vocês estão no espírito. Há uma vida fluindo nesse lugar, né? Eu louvo a Deus, porque na cidade de São José dos Campos tem uma Casa do Leão, tem uma MEG. A representatividade para Deus não são fundamentadas no número nem em quantidade, mas naquilo que se carrega no espírito. Então, vocês podem não entender isso, mas São José dos Campos, quando Deus olha para cá, Deus olha para essas duas casas de maneira especial, né? Bom, primeiro eu queria agradecer de verdade, que quando você começou a falar eu fiquei emocionado. E a gente vai passando um filme na nossa cabeça, né? E como é incrível você ver Deus construindo as nossas histórias. E o Kleber teve uma ideia que eu achei muito interessante, depois se puder deixar, tem aqui, que foi, a gente já tinha feito conferência 5, né? Ou você já tinha, aqui não, mas já tinham participado, mas de fazer a cada semana uma palavra sobre os 5 ministérios, porque tem muita gente nova que não ouviu. Então eu sei que a semana passada teve aqui um filho, que é o Cris, e eu sei que foi incrível, uma palavra poderosa, e é muito legal ver o que Deus está produzindo entre nós. Amém? Quantos foram abençoados pela palavra do Cris a semana passada? Nós tivemos um tempo muito especial no retiro de homens também, palavras muito especiais. E ele fez a abertura daquilo que nós chamamos de conferência 5, ele deu uma introdução ao assunto, ele, creio que fundamentou vocês entre a realidade de verdade e mentira, né, das duas naturezas, e hoje nós entramos especificamente no aprendizado. Então eu não quero nessa noite me colocar aqui como um pregador, eu quero que esse culto seja mais um ensino sobre os 5 ministérios. Eu quero fundamentar essa noite o que é o ministério apostólico, amém? Que possa trazer luz em uma área que ainda tem muita ignorância quando as pessoas falam de apóstolos nos dias de hoje. Então nós vamos percorrer um pouco a Bíblia, eu quero passar bastante texto bíblico para que possa fundamentar. Então hoje eu não quero fazer do dia de hoje uma pregação, mas uma noite de ensino. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, eu vou dar liberdade para que vocês me perguntem. Mas nós precisamos entender que nós, já há alguns anos, o Ministério Apostólico faz parte de uma das reformas que Deus fez na igreja. E isso começou mais ou menos 30 anos atrás, onde começa a se restaurar o Ministério Apostólico Profético.
numa época onde a igreja se tornou nos últimos séculos completamente pastoral, centrada na figura de um homem. E toda a transição na Bíblia, ela é muito interessante, porque se você pegar Jesus vem para produzir uma transição, sim ou não? Né? O sistema judaico não conhecia Deus como Pai, ele vem transicionar. E quando ele vem transicionar, ele escolhe alguns homens interessantes, sem expressão, sem reputação, não eram pessoas influentes na sua sociedade. Agora, se a gente imagina que Deus vai fazer algo hoje na terra, quem nós imaginamos? A primeira coisa que nós pensamos são em grandes líderes de grandes denominações. Se você fosse imaginar na época de Jesus, uma das pessoas que eu escolheria seria Nicodemos, porque apesar de ser fariseu, era um homem justo, um homem correto. Mas por que Jesus não escolhe Nicodemos? Porque todo aquele que passa por transição, ele tem duas características. Ou ele não tem nada a perder, ou ele já perdeu tudo. Jesus nunca vai chamar alguém para produzir uma transição que tenha algo a perder, porque essa pessoa, se ela tem algo a perder, ela para no meio do caminho. Para caminhar numa transição, ou são pessoas que estão dispostas a perder tudo, ou não tem nada a perder. Ou seja, o único mérito de nós estarmos aqui é que a gente não vale nada. Né? Por que Deus está construindo uma transição através de nós no tempo presente? Porque Ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. E toda vez foi assim na história. Quando Davi chega diante de Golias, os filisteus olham e falam: meu, quem que é esse carinha? O gigante olhou e falou: quem que é esse incircunciso? Não, incircunciso foi Davi que disse para ele, falou: quem que é esse moleque que vem lutar para mim com um pedaço de pau e pedra na mão? Né? Sempre as pessoas que Deus chama para transicionar, elas são desprezíveis ao mundo. Então não pode haver soberba em nós pelo fato de entendermos alguma coisa. O que nos habilitou a estar aqui é o fato de nós confundirmos o mundo e os sábios. Falam assim: meu, o que eles estão pensando que está fazendo? E Jesus, então, para produzir uma transição, ele chama pescadores, ele chama pessoas incultas, ou chama homens que estavam marginalizados. Quando você pega, por exemplo, a figura de Levi, né, de um cobrador de impostos, você olha uma pessoa que era rejeitada pela sociedade. Então nós precisamos entender que o que nos qualifica para uma transição de Deus não são nossas habilidades, não são os nossos talentos, mas a nossa disposição de se render até o final. Amém? Então, para isso, quando você começa agora uma série como essa, eu vou precisar de vocês o seguinte: a humildade de baixar a guarda e não chegar aqui falando assim: ah, mas eu acho que eu sei. Tudo que você sabe e você tentar interpretar a partir do que você sabe pode te atrapalhar. Então, se a gente tiver humildade para falar assim: não, eu quero ouvir, quero aprender, Deus vai fazer algo conosco a partir desses dias. Amém? Então, que texto você escolheria para começar a falar de apóstolos na Bíblia? Se a gente vai começar uma noite para falar sobre o que é o ministério apostólico, fundamento de apóstolos, qual texto você escolheria? Alguém pode me dar uma sugestão? Qual apóstolo você escolheria como referência? Paulo? Muitas pessoas falaram Paulo, né? A gente está falando de Paulo, aquele que compreendeu com clareza a realidade do novo pacto. Mas o que vocês acham da gente começar falando de ministério apostólico a partir de Moisés? Haviam apóstolos no Antigo Testamento, no Antigo Pacto? Quando que a palavra apóstolo é primeiramente utilizada na Bíblia? Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Alguém sabe? A palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo, ela define a natureza da igreja. A igreja nasce de envio e a igreja se mantém através de envio. Ninguém que faz algo no reino de Deus que não tenha sido enviado está habilitado por Deus a fazer, porque a igreja é apostólica na sua natureza. Então, apóstolo significa enviado. Bom, quando nós olhamos para a história de Moisés,
Moisés foi alguém chamado por Deus para tirar um povo que estava no Egito e levar um povo a uma terra prometida. O símbolo disso no Antigo Testamento aponta para duas naturezas, duas terras. O Egito simboliza o nosso velho homem, e a Canaã significa a nova vida em Cristo. O Egito simboliza a natureza adâmica, e Canaã simboliza a vida de Cristo em nós. Então, Moisés é chamado para tirar um povo de Adão e colocar o povo em Cristo. Quem que Moisés simboliza? Moisés é uma figura profética de Cristo, de um libertador que arranca um povo de uma natureza e leva para outra natureza. Mas aqui tem uma história interessante que também é figura de Moisés, como igreja. Moisés, ele foi treinado no Egito. Moisés, ele foi gerado por Deus para libertar um povo. Mas acontece que quando Moisés entende as coisas, ele mata um egípcio. Preste atenção. Ele mata um egípcio. Agora, ele foi formado aonde? Aonde Moisés foi formado? Me acompanhe para você conseguir pegar o raciocínio. Aonde Moisés foi formado? No Egito. Ele foi formado por Deus para ser um libertador. E ele foi formado no Egito. Ou seja, qual era a cultura de Moisés? Egípcia. Como era o jeito de pensar de Moisés? Moisés carregava um egípcio dentro dele. Moisés tinha que matar um egípcio. Mas não era o egípcio de fora. Moisés tinha que matar o egípcio de dentro. Quando ele mata o egípcio de fora, ele foge. Ele foge e se transforma no quê? Num pastor de ovelhas. Quando a igreja não consegue discernir aquilo que deve morrer, ela foge do desenho original e acaba criando uma figura centrada num homem. O que acontece com Moisés é o símbolo profético do que aconteceria com a igreja, que foge do desenho original e que, porque fugiu do desenho original, se transforma numa figura. Um libertador está cuidando de ovelha. Um libertador foi treinado por Deus para libertar um povo, porque mata o que não era para matar e deixa o que era para matar vivo. O que acontece? Foge e vai ser pastor de ovelhas. Quando eu e você não entendemos o que tem que morrer, que não é fora, é interno, nós corremos o risco de entrar num lugar onde a gente fique centrado, como que um redil, sem entender a responsabilidade que a igreja tem de governo fora. E a igreja que fugiu do desenho original, ela se isolou em quatro paredes. Ela transformou pessoas em ovelhas e transformou o líder em um pastor. E ela ficou o tempo inteiro trabalhando para si mesmo, sem entender que havia um povo para ser liberto que estava lá no Egito. Até que depois de um tempo, Deus leva Moisés a passear por um lugar e dá de encontro com o quê? Com uma sarça que queimava e não se consumia. Quando Moisés chega naquele lugar, ele está representando, ele está tipificando a experiência que eu e você precisamos ter com o Espírito Santo de Deus. O maior avivamento que acontece é o avivamento que produz transformação, não de um fogo que acende e se apaga. Quantos já ouviram expressões como o avivamento do ano tal em Pensacola, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento, nós vamos ver um grande avivamento? Não, isso não é avivamento. Avivamento que o fogo acende e apaga num lugar isolado não é avivamento. O avivamento que Deus quer produzir é formar Cristo em nós, porque daí o fogo está continuamente aceso. Quando você tem esse encontro pessoal, algo transforma a sua natureza. E daí Deus chama Moisés de pastor de ovelhas, quando ele se encontra naquele lugar e fala assim: agora eu te envio. Sabe qual é a palavra que é utilizada aqui no original? Apóstolos. Deus fala assim para Moisés: eu te envio para libertar meu povo. Eu te apóstolos para libertar meu povo. Deus arranca Moisés de uma visão pastoral e gera nele uma visão apostólica. Você vai parar de cuidar de um pequeno grupo de ovelhas e vai libertar toda uma nação que está escrava. Para cuidar de algumas ovelhas,
um pastor pode ser útil, mas para estabelecer governo e libertar um povo, nós precisamos de uma unção apostólica. Eu estou desmerecendo a figura pastoral de maneira nenhuma, mas eu estou falando que a função que produz rompimento, libertação e governo é a função de um apóstolo, que trabalha em conjunto com todos os outros ministérios, porque não existe uma hierarquia de maior e menor. Nós consideramos os 5 ministérios como a própria mão de Deus, que trabalha junto para transformar o homem e a realidade da sociedade. Não tem um maior que o outro, mas cada um tem uma função. E para manifestar rompimento, governo, libertação e fundamento, é necessário um apóstolo. Você quer ver outra figura de linguagem do Antigo Pacto que aponta para isso? O povo já estava há anos sendo perseguido pelos filisteus. A nação de Israel, de repente, se vê num momento numa guerra, onde o exército para de um lado e um exército do outro. E se levanta um filisteu e começa a afrontar a nação de Israel. Falou assim: não tem homem aí? Vem para pau. E chamava os caras, e ninguém, um exército inteiro, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Daí um jovenzinho chamado Davi passa no rio e pega 2 pedrinhas. É isso? Pega 3 pedrinhas. Por que que a Bíblia fala que o abençoado do Davi pegou 5 pedrinhas? Porque as 5 pedras, se a gente está falando de pedra, quem é a rocha eterna? Cristo. Quando a gente pega 5 pedras, nós estamos pegando 5 fragmentos de rocha. Nós estamos pegando 5 medidas de Cristo, que apontam para os 5 ministérios. Mais uma vez Deus nos fala: você pode ter um deles isolado, mas se você quer libertar um povo, você vai precisar de uma unção, onde você tem os 5 ministérios. Você pega, através dessa graça, dessa unção apostólica, dessas pedras que foram pegas aonde? Num rio. Quem é o rio de águas vivas? Cristo. A Bíblia, ela está recheada de exemplos de Cristo no Antigo Testamento. Ele pega essas 5 pedras e aquilo que por semanas e meses não se resolvia, um menino resolve, porque pegou a ferramenta certa para produzir libertação. Sabe o que a unção apostólica produz? Aquilo que a unção pastoral não conseguiu produzir por anos. Ela produz em dias. A unção apostólica é uma unção de libertação. Ela amplia a tua visão, ela rompe você de um lugar de estagnação para te fazer entender uma realidade muito mais ampla do que a que você está vivendo. Agora, como eu estava falando, um apóstolo não pode caminhar sozinho, porque durante o processo é necessário cuidado. Então, a figura pastoral, ela estabelece o cuidado que o apóstolo, pela sua função, muitas vezes não exerce. Porque o apóstolo, ele carrega uma unção de paternidade, de cuidado, que é uma transferência de unção, de natureza, de segurança, como o Kleber falou, mas não daquele cuidado pastoral que só o pastor sabe fazer, de ter aquela paciência, de falar com jeito na hora certa, de sentar, de atender, que muitas vezes é o que você está precisando. Então, as 5 graças ministeriais, elas sempre vão trabalhar em conjunto dentro do corpo de Cristo. E a Bíblia aponta no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, várias referências desse momento que nós precisamos chegar na história, onde há uma transição, onde nós rompemos com um modelo para viver um novo. E quando nós rompemos de um modelo para viver um novo, nós não estamos falando que o antigo é ruim, que o antigo era errado, não. Mas que o que serviu até o momento não é mais suficiente para de um momento para frente. É disso que nós estamos tratando. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Aquilo que foi bom na temporada passada, aquilo que funcionou na temporada passada, quando Deus desabilita aquela mesma situação que foi bom num tempo, se você insiste em usar, pode ser o que te deixe de fora da próxima temporada que Deus está promovendo. Você quer um exemplo disso? Bom, quem foi o apóstolo dos gentios? Quem foi o apóstolo dos gentios? O apóstolo dos gentios chamado por Deus foi Pedro. Deus chama Pedro e manda ele ir à casa de Cornélio. Sim ou não? Foi Paulo que foi chamado? Foi Pedro. E Pedro
tinha muita resistência, porque ele estava preso na temporada passada. Eu não vou, até que Deus dá uma visão para ele, empurra ele e ele vai. Quando ele chega lá, ele tenta estabelecer para aquele homem, para aquela família, o mesmo padrão que ele tinha aprendido aonde? Na temporada anterior. Vamos ler junto esse texto na Bíblia para que vocês possam acompanhar? Senão eu vou em frente aqui e acabo. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Você pode abrir sua Bíblia? Atos 2, 37 e 38. Pedro já estava questionando a Deus o fato de ir lá. Daí ele vai meio à força, meio empurrado. E daí ele chega lá e começa com esse discurso: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele estava repetindo aqui? Ele estava repetindo o discurso de João Batista. Ele estava repetindo algo que já tinha sido desabilitado. Por quê? Porque o Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha inaugurado uma nova jurisdição sobre a face da terra. O Espírito já estava habitando no homem, e daí, para o batismo no Espírito Santo, ele começa a usar a regra do batismo de João. E ele começa a ver tudo que João falava para que as pessoas fossem batizadas nas águas, e começa a repetir na casa de Cornélio, porque ele falou assim: não, era assim que eu vi funcionando até hoje. Repita comigo: aquilo que funcionou no passado pode me deixar de fora do que Deus quer fazer no presente. Nós vivemos em novidade de vida. Nós estamos numa temporada profética. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos todos os dias ao que Deus está nos falando. Sabe, um dos aspectos da religião é nos tornar surdos à voz de Deus e querer repetir processos. Então Pedro, ele faz isso, ele tenta repetir um processo. Agora, olha que interessante. Ele estava fazendo esse discurso. Ele estava usando o discurso do batismo nas águas de João. Atos 10, do 44 ao 47 diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, Pedro estava trazendo aquela realidade, aquela formulazinha, aquela receita que ele viu. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe o que Deus fez com Pedro? Deus envergonhou Pedro publicamente. Pedro não estava falando: primeiro vocês têm que fazer isso, vocês têm que ir para a escolinha de batismo. Daí vocês vão ver 10 aulas sobre o que é o batismo. Depois que vocês receberem o diploma da escola dominical e entendendo o que é batismo, fizerem a provinha, vocês podem descer as águas. Não foi isso que foi implantado durante anos? Daí Pedro estava repetindo a mesma coisa. Você imagina se a gente está fazendo isso como regra para alguém que chegou na igreja. E no meio, você quer ser batizado no Espírito Santo? Então deixa eu te explicar uma coisa. Quanto tempo você tem de convertido? Apóstolo, eu cheguei aqui faz um mês. Então você vai passar pela integração, você vai fazer o curso de batismo, e depois que você for batizado nas águas, nós vamos impor as mãos sobre você e orar para que você possa receber o Espírito Santo. Porque sem você ser batizado nas águas, você não pode receber o Espírito Santo. Imagina o Kleber está ensinando isso aqui no domingo para uma classe de novos convertidos. Quantas cadeiras nós temos aqui? 78 cadeiras. Imagina que você tenha 80 pessoas que receberam a Jesus aqui. Você crê que isso pode acontecer? Que todos os irmãos da casa tenham que ficar de pé para receber as pessoas que vão entrar nesse lugar? Você já imaginou que incrível isso? Vocês não conseguem sonhar? Vocês estão aqui? Vocês estão desanimados? Vocês não sonham em ver pessoas entrando nesse lugar sendo transformadas? Então tá bom, agora melhorou, vocês voltaram. Você consegue imaginar um dia que tenha todas as cadeiras ocupadas por pessoas novas e vocês todos de pé assim, falando: caramba, ó. Amém? Melhorou, vocês estão começando a sonhar. Daí vocês imaginam, tem gente lá em cima, gente em pé aqui sentada no chão, e nas cadeiras só novo convertido. E o Kleber está aqui explicando o processo do... Chegando agora, tá vendo essa galera aqui? Todo mundo passou pela integração,
pela escolinha do batismo. Depois que foi batizado nas águas, um dia a gente fez um culto que era a festa de Pentecostes. Eu convidei o apóstolo Cristiano, ele veio de Taubaté, e a gente orou, e todos esses que estão aqui, irmãos, receberam o Espírito Santo. Então eu queria falar para vocês que se vocês estão na primeira aula, se vocês cumprirem, e daí ele está falando, de repente, o Espírito entra no lugar, rasga todas as coisas, e interrompe o Kleber e batiza todo mundo. O que o Espírito Santo fez com o Kleber? Desmoralizou o Kleber, acabou com o discurso dele, falou assim, gente, não tem nada a ver o que ele está falando aqui, ó. Não precisa de nada do que ele está falando aqui. O que ele está falando é o que ele aprendeu na religião. Nós estamos numa outra temporada. Você consegue imaginar isso? Foi exatamente o que Deus fez com Pedro na casa de Cornélio. Desmoralizou o discurso dele, entrou no meio da conversa, falou, não precisa nada disso que você está falando. Não precisa nada, o véu do templo já se rasgou. Jesus tornou esse espaço acessível a todos. Você está ainda preso no discurso de João Batista. Você não sabe, você não percebeu que virou a chave. Quantas vezes depois dessa história você vê Pedro sendo enviado aos gentios? Mas nenhuma. O apóstolo dos gentios era Pedro. Quando Pedro desobedece e tenta fazer, porque ele resistiu, depois ele foi, e quando ele foi, ele fez do jeito dele. Sabe o que aconteceu? Cara, você está desabilitado para isso. Eu vou levantar outro. Se você insiste em fazer as coisas sem ouvir a voz de Deus, do jeito que você aprendeu, não, porque eu vim da igreja tal, porque eu vim de tal lugar, eu aprendi há 20 anos isso, mas Deus está te falando algo novo hoje. Se você insiste, quando Deus traz a revelação do que é a realidade do novo pacto, em se ficar preso no velho, sabe o que Deus faz? Ele te desabilita daquilo que você podia viver. Agora eu estou falando de salvação, eu estou falando que Pedro não foi salvo? Não, irmãos. Nós já passamos há muito tempo o estágio de preocupação com salvação. Não estamos falando disso. Pedro foi salvo, Pedro foi um tremendo de um apóstolo, mas aquilo que Deus chamou ele para fazer e ele negou, porque ele estava preso a uma visão passada, aquilo desqualificou ele para uma função. Apóstolo para os gentios você não serve, porque você não consegue entender que na cruz não há mais escravo nem livre, não há mais judeu e não há grego, não há homem nem mulher, nós somos todos um em Cristo. Você não entendeu isso, Pedro, então você está desabilitado para tratar com os gentios. Se nós não entendemos algumas realidades do Espírito, Deus nos desabilita para algumas funções. Não é salvação, é níveis de governo. Amém? Hoje a Leila me mostrou no celular uma ministração, não vou citar o nome do pregador, até bem conhecido. Ela mostrou para mim e começou a rir. Ele pegou um texto de Paulo que a mulher não pode ensinar nas congregações, e o cara começou a pregar sobre isso, um cara conhecido, famoso, e começou a falar assim: mulher ensinar na igreja não é bíblico, porque Paulo diz que a mulher tem que ficar calada. A mulher pode até aprender, sentar para aprender, mas para falar não. Não existe ministério pastoral, não existe ministério feminino, não existe mulher ensinando. Isso não é bíblico. A Leila olhou isso e falou assim: cara, aonde esse cara está vivendo? Em que estação da história ele está? Ele está vivendo o que os judeus viviam antes da cruz. No novo pacto, Jesus levanta a posição da mulher e traz à mulher a mesma realidade do homem. Ele fala assim: não há mais macho nem fêmea, porque a realidade do que nós somos não tem nada a ver com a parte externa, está com a realidade do Cristo que nós portamos. Quando nós não entendemos essa realidade da natureza que nós carregamos, nós corremos o risco de ser desabilitados por Deus, porque nos prendemos às práticas passadas. Não é tão inocente assim mesclar em antigo com novo. Deus não permite isso. Pedro foi desabilitado por tentar fazer essa mistura sem entender. Amém? Então vamos avançar. Ou seja, as nossas estruturas mentais, os nossos sucessos, até a aprovação que nós tivemos de coisa que nós fizemos no passado, podem nos atrapalhar num processo de transição.
Eu conheço pastores que começaram a caminhar comigo, eu falo, cara, isso aqui não funciona mais. Mas porque deu certo, porque ele usou um método, deu crescimento para a igreja, e o cara quer repetir de novo, ele se afasta. Ele não quer o desenho de Deus, ele quer o desenho que deu certo. Foi o que Moisés fez. Moisés não estava atento ao desenho de Deus. Havia um egípcio para ser morto, mas não era de fora, era o de dentro. Noé foi alguém que experimentou também uma transição na história. Ele passou por anos construindo um barco que era um símbolo da igreja. Agora, durante todo o tempo que Moisés construiu aquele barco, ele não tinha a aprovação das pessoas. Ele não tinha a compreensão das pessoas. Sabe o que eu quero dizer? Que muitas das coisas que eu e você vamos viver, as pessoas ao nosso lado não vão entender. E não precisam entender. E você não precisa fazer ninguém entender. E eu vou te dizer ainda algo além. Muitas vezes nem nós vamos entender. Porque no novo pacto não é o entendimento, é a obediência. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Não fala que ele entendeu todas as coisas. E eu vou te falar uma coisa, você pode achar até uma blasfêmia. Tinha coisas que Jesus não entendia. Sabe por quê? Porque quando ele faz a oração no Getsemane, ele fala assim: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Ele não estava entendendo o porquê daquilo. Na cruz, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele havia sido desamparado por Deus? Lógico que não. Mas ele não estava entendendo, porque ele não tinha convívio com o pecado. Ele não conhecia o que era o pecado, e ele recebe sobre si o meu e o seu pecado. Então ele não precisava entender o que estava acontecendo, ele só tinha que obedecer. Tem coisas que nós vamos viver em Cristo que não vamos conseguir entender, nós só precisamos obedecer. Quando há obediência, há a manifestação da ressurreição. Nós temos falado muito sobre isso esses dias. O que tenta nos preservar, o que tenta trazer sentido ao nosso entendimento, não é o Espírito de Cristo, é o Espírito do anticristo. Tudo que se opõe à cruz, tudo que tenta te trazer uma explicação lógica, não vem de Cristo. Quando Pedro tenta chegar para Jesus e fala assim: não, cara, você não pode ir para a cruz, não é justo. Não tinha lógica na mente de Pedro Jesus ir para a cruz. Você não pode querer entender o reino de Deus, 5 ministérios, nada através da sua lógica. Ou nós começamos a discernir as coisas no Espírito, ou a nossa lógica e a mente racional vai nos desabilitar de uma nova estação que está transcorrendo diante dos nossos olhos. Quantos conseguem entender isso? Uma vez eu estava com um pastor que estava querendo começar a caminhar comigo, e daí uma das coisas que é interessante quando as pessoas começam a entender as coisas do reino de Deus, de novo pacto e tal, as pessoas começam, a primeira coisa, os pastores começam a se incomodar com o nome das suas igrejas, né? E o cara queria mudar o nome da igreja e colocou assim: hoje tem muito, as pessoas usam muito o church, né? Não sei o que lá, church, e os nomes mais absurdos, né? Tabernáculo do Espírito Santo Church. Tem um nome que não cai bem, né? Daí o cara tinha um nome lá e ele falou assim: não, apóstolo, eu já entendi que esse negócio aí, eu não quero colocar comunidade, porque eu sei que a igreja não é uma comunidade, eu quero colocar assim. Daí deu o nome da igreja, não vou falar porque vocês conhecem, e queria assinar embaixo, né? Por exemplo, aqui é MEG, Ministério Edificando Gerações. MEG é o nome da igreja, Ministério Edificando Gerações é a assinatura do que significa MEG. Amém? Então ele tinha um nome, e o que ele queria assinar embaixo era Igreja Primitiva. Não, desculpa, Primitive Church. E ele me passou isso achando o máximo. Olha a ideia que eu tive, porque nós temos que voltar à igreja primitiva. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, com Deus você não volta nunca. A fila está andando. Hoje o que nós vivemos como igreja é muito superior ao que a igreja primitiva viveu. E o que acontece, as pessoas, por desconhecimento disso, toda hora voltam com essa palavra: nós precisamos voltar à igreja primitiva. Não,
A igreja primitiva, ela teve um pontapé inicial, e à medida que nós vamos avançando em Cristo, nós vamos alcançando níveis de revelação dele superiores àquilo que os nossos irmãos viveram. É a mesma besteira de falar, não, nós temos que voltar à origem, ao Éden. Tem conferências falando, voltando à origem, ao Éden. Deixa eu te falar uma coisa, Adão nunca experimentou o que eu e você experimentamos. Não, mas Adão, ele não tinha pecado, realmente, ele viveu num ambiente sem pecado, e ele teve a capacidade de inaugurar isso na face da terra. Num ambiente perfeito, ele teve a capacidade de errar. Sabe por quê? Porque ele não comeu da árvore da vida, e eu e você, nós estamos de pé, e somos sustentados, porque comemos de Cristo todos os dias. Então falar de voltar à origem é falar de voltar a um homem que não alcançou a plenitude, porque a plenitude da humanidade não se cumpriu em Adão, se cumpriu em Cristo. Por isso que o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, ele fala assim, nós já chegamos ao Monte Sião, nós já chegamos à santa cidade, nós já chegamos a Jerusalém celestial. Não fala que nós vamos chegar, nós já chegamos, porque Jerusalém celestial, a santa cidade, simbolizam a igreja. O ápice da história é ser igreja. Mas se você é igreja sem entendimento do que é ser igreja, se você é igreja sem entender qual é o desenho da igreja, você não desfruta daquilo que está disponível. Você está entendendo? Quando a gente fala de 5 ministérios, nós estamos falando do desenho que Deus estabeleceu para a igreja, para ser do jeito que Ele desenhou. Ele não nos deu o direito de fazer, cara, você gosta do preto lá no fundo? Pinta de preto. Estou falando aqui do prédio, né? Isso aqui não é a igreja. Nós aqui somos a igreja. Mas isso aqui tem uma movimentação que tem um protocolo, que tem um desenho. Quando nós nos movimentamos fora desse desenho, nós estamos correndo o risco que Pedro correu. Estamos fazendo algo, mas já fomos desabilitados naquilo que nós fomos chamados para fazer. Pedro seria o apóstolo dos gentios. O que será que Deus tem para a tua vida? Que a tua teimosia em fazer do jeito que você aprendeu ainda está impedindo você de viver. Eu vou ser bem educado hoje. Sabe, quando eu vejo pessoas falando assim, vamos voltar ao modelo da igreja primitiva, eu acho que Deus lá no céu, Ele sai do trono, Ele senta na sarjeta das ruas de ouro, Ele põe a mão na cabeça e fala assim, cara, a gente já chegou até aqui, e vocês querem voltar para lá? Depois de tanto tempo para vocês chegarem até aqui, agora vocês querem voltar lá, vocês não entendem. Eu acho que ele fala assim, vai orar para voltar à igreja primitiva. Sabe o que Deus faz lá no céu? Não vou ouvir essa oração. Não entenderam nada. Nós estamos crescendo em Cristo, nós estamos avançando em Cristo, nós estamos compreendendo coisas, descobrindo uma natureza de Cristo que os nossos irmãos não conheceram, e vocês querem voltar para trás? Porque o grande tema da Bíblia não é salvação. O grande tema da Bíblia é governo. E todo governo flui através de Cristo. Beleza. O tema da Bíblia não é salvação, é governo. Salvação é muito simples. Porque Ele tornou simples. Ele pagou o preço que ninguém podia pagar, mas já está pago. O bilhete já está carimbado. Ele não veio buscar uma casa de aluguel, Ele não veio buscar um hotel, Ele não veio buscar uma pousada, Ele veio buscar uma morada para fazer a habitação. Ele habita em você e não tem contrato de aluguel com prazo de vencimento. E não tem contrato com regras que prevê o seguinte, olha, se você não andar na linha eu vou embora. Não, a palavra diz, não extingais o Espírito. A palavra não fala, não mande embora o Espírito. Porque extinguir é diferente de expulsar. Nós não temos capacidade de desfazer o que Jesus fez na cruz. O amor de Deus é tão grande que quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você e você não tem poder para mandar ele embora. Você não está achando uma heresia que eu estou te falando? Você acredita no que eu estou te falando? Nem o teu pecado tem capacidade de expulsar o Espírito Santo de você. Ai, você falou muita loucura agora, apóstolo. Ah, é? Você acha então, quantos aqui que não pecam mais?
Atira a primeira pedra em mim. Bom, então todos devem ter algum tipo de pecado. Você acha que na hora que você peca o Espírito Santo vai embora? Extinguir vem da palavra extintor. Quando você pega um treco desse aqui, e você tem um pavio pegando fogo, e você solta o extintor no fogo, ele apaga o fogo, ele sufoca o fogo, mas o pavio continua lá. O que você pode muitas vezes é sufocar o Espírito Santo com o estilo de vida que você leva, mas você não tem poder de mandar ele embora. Tem pessoas que já não ouvem mais o Espírito porque sufocam ele com as suas atitudes. Mas cara, você não tem poder de mandar ele embora. As pessoas não entendem isso. O preço que foi pago na cruz é um preço que não tem devolução, não tem direito. Quando o Senhor te comprou, Ele já sabia quem você era. Ele não falou assim para o diabo: olha, eu vou te devolver porque veio com um defeito de fabricação. Você não tem mais volta. A pessoa que encontrou a Cristo, ela nunca mais consegue ser alguém do mundo. A pior coisa que tem é a situação de um cara que é desviado, porque nunca mais o pecado é igual. Nunca mais tem o mesmo gosto. Quando você peca na ignorância é uma coisa, quando você peca conhecendo a Cristo, a sua mente te condena. Então nós precisamos deixar claro isso, porque a gente vê ainda alguns absurdos nesse sentido. Salvação não é o tema da Bíblia. O assunto salvação foi resolvido na cruz. O tema da Bíblia, para você entender o tema central da Bíblia, você tem que entender Gênesis. Amém? Gênesis é um livro de sementes. Gênesis é um livro de plantação. Se Deus planta em Gênesis, aonde Ele colhe? Apocalipse. Sabe o que significa Apocalipse? Ou como começa o livro de Apocalipse? Revelação de Cristo. O que Deus plantou em Gênesis? A árvore da vida. O que Ele quer colher em Apocalipse? A vida. De quem? De Cristo. Aonde? Plantada em nós. Então do que se trata a Bíblia? Do governo de Cristo através da igreja. Não se trata de salvação. Havia alguém para ser salvo em Gênesis? Não havia. O homem começa a conduzir um processo que dentro da mente de Deus soberana era governar sobre toda a terra. O homem tropeça no meio do caminho, mas o plano de Deus não muda. Eu vou governar sobre toda a terra. Eu vou governar através de Cristo. Ah não, mas teve um tropeço aqui, isso aqui eu resolvo com meu filho. E ele resolveu, já está resolvido. Agora vai se cumprir o plano total. Qual é? Que o governo de Cristo se estabeleça sobre a face da terra. Através de quem? De mim e de você. Da igreja. Eu estou falando sobre ministério apostólico nessa noite, amém? A gente vai chegar lá. E quando a gente fala de governo, a mente religiosa nossa associa governo com o quê? Política. Então a gente fala, não, mas o governo de Deus então é montar uma bancada evangélica lá no Congresso. Não, não é isso. Governo de Deus é a manifestação de Cristo em todas as áreas da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Quando uma pessoa pode ser considerada livre? Quando você acha que uma pessoa é livre? A partir de Cristo? Então eu vou fazer uma outra pergunta. Como que as pessoas no mundo se sentem livres? A frase de quem busca liberdade é: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero da minha vida. Sim ou não? Quando que um adolescente se sente livre? Quando ele consegue romper com a autoridade do pai. Ninguém manda em mim, eu faço do meu jeito, eu sou livre. Quantos concordam com essa definição que as pessoas entendem de liberdade? Eu faço o que eu quero. Você vai à igreja, você tem pastor, você dá dízimo, você faz o que mandam. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Eu sou de maior.
Eu sou livre. Deixa eu te falar uma coisa, uma definição de liberdade. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é fazer o que você foi desenhado para fazer. Ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é fazer o que deve ser feito. Se eu não sei o que deve ser feito, eu sou escravo de alguma coisa que eu nem sei. Se você vem à igreja e não conhece a Cristo, você é escravo de uma metodologia de religião. Você não é livre. Você faz o que você quer fazer. Isso não é liberdade. Porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quando você conhece a Cristo, você já não faz mais o que você quer fazer. Nós nos tornamos, nós perdemos a nossa vida para que a vida dele governe através de nós. Ou seja, é praticamente se tornar um escravo por amor, voluntário. Então ser livre não é fazer o que eu quero. Esse conceito de liberdade é equivocado. E as pessoas, quando não entendem isso, têm dificuldade de entender o novo pacto. E eu estava falando para eles no carro, o novo pacto, ele não é uma coisa, não é um tema isolado, é uma realidade tão abrangente que é um pacote. O novo pacto inclui, nessa nova jurisdição estabelecida em Cristo, inclui paternidade, porque ele veio restaurar o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Ele veio apresentar Deus como pai. Ele veio estabelecer um princípio apostólico de envio, que um pai envia um filho. Foi ele que chamou os 12. Foi ele que enviou os 12. Foi ele que deu aos 12 uma função apostólica e falou: agora vocês fazem o mesmo, vocês continuam enviando. Porque o princípio da igreja não é de uma liberdade à luz do mundo. O princípio da igreja é uma liberdade que quem é livre é quem conheceu a Cristo e sabe o que tem que fazer e não faz o que acha que tem que fazer. Quais são as igrejas que nós consideramos igrejas de sucesso? São igrejas que fazem exatamente o que elas querem fazer para dar certo. Sabe o que é isso? Escravidão, não é liberdade. É uma ignorância total de Cristo. Se nós não sabemos o que deve ser feito no tempo onde nós estamos vivendo, nós somos escravos e não somos livres. O povo judeu foi escravizado sem travar uma batalha, sem usar uma arma, só porque eles não sabiam o que tinham que fazer naquele tempo. Eles não souberam comunicar uma realidade e se tornaram escravos. Todas as vezes que você vive sem saber o que deve fazer, você se torna escravo. Por isso que o novo pacto, ele produz libertação em quem conhece. Não aqui, mas através da vida. 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, são seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. O que Deus quer nos explicar nesse texto? Que existe uma hierarquia nos 5 ministérios. Quantos acham que sim? Primeiro são apóstolos, segundo são profetas. Você concorda que esse texto aponta uma hierarquia, não? Sim ou não? Ué, mas está falando aqui primeiramente apóstolos. E aí? Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. Aqui tem uma escadinha, não tem? É uma escadinha hierárquica. Isso aqui é um modelo de construção da igreja. O que vem primeiro numa construção? Todas as palavras que vocês utilizaram estão certas. Pode ser o alicerce, fundamento, fundação. O que vem primeiro numa construção? A fundação. Isso quer dizer que a fundação é mais importante que a estrutura das paredes? Isso quer dizer que a fundação é mais importante que o telhado? Todas essas etapas da construção são importantes para uma casa. Mas o que vem primeiro é a fundação. Por quê? Porque existe um processo de construção. Repita comigo: existe um processo para se edificar uma igreja. Como nós vemos igrejas sendo formadas hoje?
Tem um grupinho de pessoas lá que está andando comigo, apóstolo. Eu já consegui umas cadeiras, vou alugar um galpãozinho. E assim nasce uma igreja hoje no Brasil. É assim que uma igreja nasce? Primeiramente, apóstolos. O que quer dizer? Que um pai apostólico envia alguém para uma missão. E assim nasce uma igreja dentro do processo de construção estabelecido por Deus. Primeiramente, apóstolos são os que dão o envio. E depois, por que o profeta? Porque se você não tiver uma direção e uma visão profética do porquê você está onde você está, você não é livre, você é escravo. Você não sabe o que você está fazendo. Você faz o que você quer. E toda pessoa que faz o que quer e não o que deve ser feito é escravo e não é livre. Você está entendendo o processo de construção da igreja? E a gente está chegando nos apóstolos. E com isso você está dentro de você aprendendo um fundamento que quando te perguntarem de ministério apostólico você vai ter clareza para saber explicar. Amém? Então vamos seguir. Se o fundamento da igreja apostólica e nós enviamos alguém, você concorda que a pessoa que é enviada, ela tem que ter um princípio estabelecido para que ela se multiplique de forma correta? Sim ou não? Já que vocês não falam, eu falo sim. Qual que é a função de um apóstolo? Tratar antes quem é enviado. Quantas vezes vocês me viram pregando aqui? Quantas vezes vocês me viram pregando nessa casa? Não, aqui nunca. Vocês nunca me viram aqui. A não ser que venha alguma sósia que me chama Cristiano e quer cuidado com esse cara aí, hein? Que se chama apóstolo Cristiano, está tentando passar por mim. Agora, quando eu venho para essa casa, eu vejo parte daquilo que eu carrego estabelecido nesse lugar. Por quê? Porque isso foi impartido sobre os pais dessa casa. E quando você trata os pais de uma casa, você cuida de toda uma casa. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Você não pode começar algo como isso sem antes cuidar disso. Se quem está à frente não é cuidado, como vai cuidar? Se quem está à frente não se sujeita, como vai querer que os outros se sujeitem? Se quem está à frente não sabe ser filho, como vai ser pai? Se quem está à frente tem problema no casamento, como que vai cuidar do casamento dos outros? O que eles fizeram quando chegaram a mim? Nem sabiam direito o que estavam querendo. Eu falei, cara, eu não quero saber da sua igreja, eu quero cuidar de vocês. Se vocês estiverem dispostos a isso, nós vamos caminhar juntos. Quando eles chegaram, esquece igreja, para tudo que você está fazendo, vem lá para Taubaté. Ficaram 1 ano no banco. Quantas vezes você pregou em Taubaté? Foram cuidados, foram tratados. Depois de um tempão a gente falou assim, cara, eu acho que está na hora de você voltar para lá. Eu vou te enviar. Começa uma célula. Hoje vocês estão com seu casamento de vocês está na luz. Eu sei quem vocês são. Vocês podem ir. Vocês têm algo a impartir. Esse é o processo que Deus estabeleceu para que a igreja se multiplique. Não é assim, ó. Eu não concordo mais com o jeito do pastor. Ele já me consagrou pastor mesmo, agora eu vou sair, eu vou montar uma igreja. Cara, você é escravo, você não é livre. Porque você está fazendo o que você acha que deve ser feito e não o que Deus quer que seja ser feito. Por isso eu estou insistindo no conceito de ser livre e ser escravo. Ser livre é quem sabe o que deve ser feito e faz o que deve ser feito, não o que quer. Nos últimos anos, diante dos problemas que eu passei da minha vida, muitas vezes vinha no meu coração uma vontade, Claudião. Vou começar minha vida em outro lugar. Isso era o que eu queria. Agora o que eu devia fazer? Ficar e lutar até que Deus resolvesse um problema que eu não tinha condições de resolver. Era o que eu queria? Não, mas era o que deveria ser feito. Eu não sou escravo dessa situação, eu sou livre para obedecer e fazer o que deve ser feito. Quantos estão entendendo? E nós precisamos entender que o trabalho dos 5 ministérios, ele traz equilíbrio, ele traz saúde à igreja.
Você quer ver como que funciona uma igreja pastoral? Quando um pastor não se sujeita e só tem o pastor na igreja, ele bate o escanteio, ele corre para a área, ele cabeceia, ele faz o... Não, ele cabeceia e ele corre para o gol e ele defende. É o cara que faz tudo. A mentalidade pastoral é assim, ó. São minhas ovelhas. Você viu, Cris? Fulano de tal faltou no culto. Vamos lá fazer uma... Vai lá fazer uma... E tem pastor que ainda é mandão, né? Olha, eu estou cuidando de umas coisas aqui. Vai fazer uma visita. Vai fazer uma visita para o irmão tal que faltou no culto. A preocupação do pastor é quem faltou no culto. Porque ele cuida da igreja como um pastor cuida de um rebanho que pensa que é dele. A mentalidade apostólica não é fazer uma visita. É te incomodar quando você não está cumprindo o seu propósito. É te impulsionar a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Quando você não é ativado no seu potencial. A igreja foi preparada por Cristo para ir. E a mentalidade pastoral transformou a igreja em vir. A mentalidade apostólica é envia. A mentalidade pastoral é traga. Você está entendendo? Agora a gente viu um texto falando de 5 ministérios em Coríntios. Agora vamos ver o 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por que ele deu os 5 ministérios? Se alguém te perguntar por que existem 5 ministérios, o que você responde? O próprio apóstolo Paulo responde na sequência. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Para que existem os 5 ministérios? Para formar nas pessoas a estatura de Cristo. Beleza. Se Deus desenha a igreja em 5 ministérios, em 5 graças ministeriais, que estão divididas e não concentradas numa pessoa, mas está repartido, porque ele fala, uns para, outros para. Ele distribuiu a medida de Cristo no corpo. Para quê? Para que através do contato com essas diferentes graças, as pessoas possam amadurecer a estatura de Cristo. Esse é o desenho de Deus. Quantos concordam com o que eu estou falando? Digam amém. Amém. Você entende que isso está claro? Beleza, se é esse desenho que leva as pessoas à estatura de Cristo, quando eu arranco 4 ministérios desse desenho e faço uma igreja ser conduzida só por um pastor, o que eu vou conseguir produzir? Eu não vou conseguir chegar naquilo que está falando isso aqui. Amadurecimento em Cristo. O que eu vejo? Igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas numerosas de pessoas imaturas. Eu consigo estabelecer o governo de Deus sobre a face da terra? Não, porque a criação anseia pela manifestação dos filhos, e a palavra filhos é huios, são filhos maduros. A criação não anseia por um monte de crente, a criação não anseia pelos evangélicos, a criação não anseia por pessoas imaturas. A criação só pode ser transformada quando ela é governada, e ela só pode ser governada por filhos maduros. E não há como produzir amadurecimento sem os 5 ministérios. Mas por quê? Porque Deus desenhou assim. Ele distribuiu as 5 graças para o aperfeiçoamento dos santos. E hoje, a graça que nós estamos tratando é a graça apostólica. Amém? Vocês vão ouvir falar disso por várias semanas. E hoje nós estamos falando dos apóstolos. Qual é o conceito que foi trazido ao Brasil do que é ministério apostólico? Alguém pode me dar um exemplo? O que você acha? Como que chegou? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de apóstolo? O que vem à tua mente quando você ouve apóstolo? O que te soa a palavra apóstolo? Exatamente. Foi trazido como se fosse uma patente superior. Eu era pastor,
eu estava aqui. Agora, meu irmão, agora eu sou um apóstolo. Essa definição que o apóstolo é superior, ela massacrou a igreja brasileira ao ponto de que pastores pagaram para ser ungidos apóstolos, porque achavam que o ministério apostólico era algo superior. Agora, eu creio que algumas pessoas se frustraram, porque quando você é separado por Deus para algo, quando você se coloca numa posição que você não entende, você vai lutar à medida do lugar onde você está. Se você entra numa posição onde é apóstolo, sem saber o que é apóstolo, o mundo espiritual não quer saber. Ele vai te enfrentar à medida daquilo que você acha que é. Então tem gente que está apanhando, porque não sabe aonde se meteu, quando foi se colocar debaixo de uma unção que não era dele. Porque quando eu olho o ministério apostólico, eu vejo que é o maior nível de morte que a Bíblia fala, está sobre a figura dos apóstolos. Apóstolos são homens que sabem lidar com pressão. Apóstolos são homens que sabem lidar com fracasso. Apóstolos são homens que perderam sua reputação. Apóstolos são homens que não se preocupam com o que as pessoas falam na hora que eles precisam obedecer a Deus. Apóstolos são aqueles que, como fundamento, eles não aparecem. Porque se eu estou edificando uma casa e eu construí uma bela de uma casa, a casa dos meus sonhos, e eu vou inaugurar a minha casa e vou chamar os meus irmãos para comer um churrasco lá na beira da piscina. E quando começa a chegar os meus irmãos, eu falo assim: vem cá, eu quero te mostrar a minha casa. Você pode mostrar a telha diferente que você comprou. Você pode mostrar as janelas de alumínio que você pagou não sei quanto. Você pode mostrar o piso de porcelanato. Mas ninguém vai escavar um buraco e vai falar assim: olha a fundação que eu fiz nessa casa. Olha o quanto de concreto eu coloquei aqui. Ó, tá vendo esse ferro aqui? É da Gerdau que eu comprei. Alguém faz isso quando faz uma casa nova? Não, porque o fundamento não aparece. Essa é a função apostólica. Ela traz sustentação sem aparecer. Não é um ministério de prestígio, não é um ministério de superioridade, é um ministério de um maior nível de morte. E sabe quem fala isso? Paulo, quando defende o seu apostolado. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para que você veja isso, e você vai saber identificar um apóstolo quando você vê. 1 Coríntios capítulo 4, versículos do 9 ao 13. Eu amo esse texto, eu me identifico com esse texto, eu reconheço que eu carrego essa unção. Quando eu olho para esse texto, não é algo de prestígio, não é algo de superioridade, é um nível de morte, de perda. Porque tenho para mim que Deus, a nós os apóstolos, nos colocou por últimos, como condenados à morte. Somos como um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios. Nós somos fracos, e vocês, fortes. Vós são ilustres, e nós somos vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente tempo chegamos a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Bem-vindo ao ministério apostólico. Quantos aqui almejam o ministério apostólico? Quantos pastores no Brasil, se tivessem sido apresentados a isso, falariam assim: eu vou pagar para ser apóstolo? Alguém paga para ser isso aqui? Por que se pagou para ser apóstolo no Brasil? Porque não se entendeu o que é o apostolado. Porque o apostolado que foi ensinado foi equivocado, não de fundação, mas um apostolado de cobertura. O apóstolo, ele dá sustentação, ele não cobre. Um apóstolo que cobre, ele afunda uma pessoa. Nem vou falar do que a gente conversou no Aljava sobre cobertura. Ministério apostólico não é glamour. Ministério apostólico, juntamente com o ministério de profeta, o profético,
são os ministérios que mais vivem um nível violento de morte. Porque precisam ser, o fundamento da igreja é apostólico e profético. E agora eu quero começar a entrar nas questões apostólicas. Por que que Jesus escolheu 12 apóstolos e ainda continua tendo apóstolo hoje? Quantos já viram essa pergunta? Se ele escolheu 12, por que que o cristiano fala que é apóstolo? Primeiro que eu não falo que eu sou apóstolo. Apóstolo não fala que é apóstolo, apóstolo é reconhecido apóstolo. Por que que Jesus escolheu 12? Alguém sabe? O número 12 simboliza o que na Bíblia? Quem falou isso? O governo. O número 12 simboliza governo. O que nós estamos construindo desde o início da mensagem dessa noite? Que o projeto de Deus não é salvação, mas é governo. Jesus escolhe 12. Ele escolhe 12 porque ele estava estabelecendo o governo da igreja. Amém? Todas as vezes que você vê a Bíblia construindo imagens de governo, ela usa o número 12. Por isso são 12 tribos. Por isso nós temos 12 meses no ano. Por isso Apocalipse descreve uma igreja fundamentada em 12 fundamentos. Apocalipse 21:14 diz assim: a muralha da cidade, não se esqueça que a cidade que fala aqui é a igreja. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, porque o fundamento da igreja é apostólico, o governo da igreja é apostólico. Agora olha que interessante, quando Judas morre, os apóstolos escolhem um outro apóstolo para preencher o lugar de Judas. Por que que você acha que eles escolhem outro apóstolo para preencher o lugar de Judas? Se 12 representava um número apostólico, um número de governo, a substituição de Judas por Matias, que é eleito por sorteio, tem só um simbolismo: o governo da igreja. Preste atenção no que eu vou te falar, irmãos. O governo da igreja jamais pode ficar com vazio apostólico. Quando eles preenchem o lugar deixado por Judas, por Matias, eles estão dando aqui um princípio: a igreja não pode ficar com vazio apostólico. Agora, para aqueles que falam não, apóstolo, tem gente que fala assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo só existiu os 12. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. A gente vê um monte de baboseira. Se o fundamento da igreja, se o modelo de governo de Deus são os 5 ministérios, se a ferramenta para o aperfeiçoamento dos santos são 5 ministérios, se para levar a igreja à estatura de Cristo precisamos dos 5 ministérios, como que você arranca? Aonde a Bíblia, me fala um versículo da Bíblia que a igreja foi conduzida somente por um pastor? Toda igreja que se inicia na Bíblia se inicia com apóstolo. É tão louco aquilo que a religião construiu, que se fosse para eliminar ministério e deixar só um, o mais óbvio pela Bíblia era que ficasse do apóstolo. Mas a estratégia das trevas foi tão violenta que ela arranca os fundamentos, que é o ministério apostólico e profético, e deixa a igreja governada por um pastor. Não existe isso. Agora, qual é a base dos últimos séculos da igreja sobre a face da terra? Só pastor. Porque nós perdemos a compreensão disso. O governo da igreja jamais pode caminhar com um vazio apostólico. Agora, existe diferença dos 12 apóstolos de Jesus para os apóstolos de hoje? Quantos acham que sim, quantos acham que não? Existe diferença do apostolado de Pedro, de João e o apostolado do apóstolo Cristiano? Existe diferença desse apostolado, sim ou não? Sim. Nós entendemos que os 12 foram 12 apóstolos escolhidos para cumprir um simbolismo do governo da igreja, e os 12 são chamados na Bíblia de apóstolos do Cordeiro, é o que Apocalipse diz. Os apóstolos do Cordeiro foram os apóstolos levantados por o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Hein? Não, o Cordeiro não é Cristo. O Cordeiro é Jesus.
Existe uma diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Jesus Cristo pode ser simbolizado pelo Cordeiro, Cristo Jesus não. Cristo Jesus é o Cordeiro ressuscitado. Então o Cordeiro é quem foi para a cruz sem reclamar, mudo. Esse é o Cordeiro, esse é Jesus, que carregava o Cristo. Depois da ressurreição, o que se levanta é o Cristo glorioso. Então os apóstolos do Cordeiro, que Apocalipse diz, são os 12 levantados pelo homem Jesus, que carregava a Cristo. Só que a unção apostólica prossegue, e os apóstolos de hoje são chamados apóstolos do Espírito, porque o Espírito Santo vem, porque ele falou que não nos deixaria órfãos, e ele continua enviando, e ele continua, mas agora não mais Jesus Cristo, agora o Cristo Jesus, através do Espírito Santo, continua o processo de envio. Então, existe algo profético na figura dos 12 apóstolos do Cordeiro, que esses não mudam. Paulo foi um apóstolo dos 12, ou Paulo faz parte da nova jurisdição de apóstolos do Espírito? Ele conheceu Jesus ou ele conheceu a Cristo? Ele foi enviado por Jesus ou por Cristo? Paulo, ele é a primícia do apostolado do novo pacto, enviado pelo Espírito. Ele fala assim: a ninguém mais eu conheço segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nem mesmo a Jesus eu conheci segundo a carne, não foi Jesus que me enviou, foi Cristo. E ele fala para os outros apóstolos o seguinte: ó, beleza vocês terem conhecido a Jesus, mas se vocês não encontrarem a Cristo, para mim não acrescentam nada. Paulo fala isso quando ele escreve aos Gálatas. Eu fui ter lá em Jerusalém com os chamados apóstolos, ele rasga os caras assim, mas não me acrescentaram nada, porque eles conhecem a Jesus, eles não conhecem a Cristo. E daí, através dos processos de morte que cada um deles vai passando, Cristo vai se revelando a eles, a Pedro, a João, a cada um ao longo da vida, porque esses são apóstolos do Cordeiro. E nós estamos falando de uma época dos apóstolos do Espírito. Agora é tão interessante que quando a gente vê pessoas sem entendimento, fala, não existe, apóstolos foram só 12. Quantos já ouviram falar assim, não existe apóstolo foi só os 12, quantos já ouviram isso? Tá bom, se foi só 12, Matias foi quem? Matias não foi o 13º? Tá, e Paulo foi o quê? Já são 14, não eram só 12? Quando alguém fala assim, apóstolo foi só os 12, o que a gente fala de Matias? O que a gente fala de Paulo? O que a gente fala de Barnabé? O que a gente fala de Silas? O que a gente fala de Timóteo? Abra sua Bíblia, Tessalonicenses, eu vou só deixar os textos, você pode procurar na sua casa. Atos 13, versículos 1 e 4. Atos 14, versículo 4. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. E Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, fala de Silas e Timóteo. Tiago, irmão de Jesus, Gálatas 1, 29, é chamado de apóstolo. Apolo, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 ao 9. Andrônico e Júnias, Romanos capítulo 16. Olha o que fala aqui: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Romanos 16, 7. Epafrodito, Filipenses 2, 25. E aí? Da onde que a Bíblia fala que só tem 12? Olha o nível de entendimento que nós vamos entrando quando nós não conseguimos perceber o que o Senhor está nos ensinando. E é interessante que eles não são os únicos. A Bíblia menciona, além desses que ela menciona pelo nome, ela fala que haviam diversos apóstolos. Watchman Nee, que é um escritor que conseguiu entender a realidade do novo pacto há muito tempo atrás, tem gente achando que está descobrindo a pólvora hoje, ele já falava disso há muito tempo. Ele fala o seguinte: o Pai designou Jesus como apóstolo. O Pai designou Jesus como apóstolo. Jesus designou os 12. O Filho voltou ao Pai, e agora o Espírito está na terra chamando outros apóstolos, que são os apóstolos do Espírito Santo. Não possuem a mesma função,
dos apóstolos do Cordeiro, mas seguem com o mesmo ofício apostólico para a edificação do corpo de Cristo diante do desenho celestial. Primeiramente apóstolos, depois profetas, e assim se edifica uma igreja. Não é nível de glória, não é nível de poder, não é nível de fama, pelo contrário, é um fundamento aonde se estabelece, onde a igreja se assenta, para que ela possa ser saudável e produzir homens e mulheres à estatura de Cristo. Amém? Outra característica apostólica que vem junto da jurisdição do novo pacto é a paternidade. A paternidade, ela é apostólica na sua natureza. Apóstolos são por natureza pais e são preparados para ser pais porque foram enviados por pais. Esse é o princípio. Então, como filhos obedientes crescem à estatura de um pai, que depois vai enviar também seus filhos. Por isso que o sistema de governo de Deus que nós falamos é um sistema paterno. O apóstolo não se coloca sobre alguém, o apóstolo se coloca embaixo para ser uma plataforma de lançamento para os que vêm depois. Eu estava explicando no carro para o Gustavo, a gente estava falando de educação de filhos. Eu falei assim: poucas são as vezes que eu sento com meu filho para ensinar para ele a Bíblia. Até porque você parar um adolescente e falar assim: vem cá, venha ler com o papai o que o papai está estudando da Bíblia. É difícil, irmãos. Agora tem algo que a Bíblia nos fala que é muito mais violento do que sentar e ensinar a Bíblia, é transferir a vida que você porta. O escritor de Hebreus, ele repete o que Jeremias profetizou. Vai chegar um momento, vai chegar uma jurisdição onde você não vai necessitar ensinar uns aos outros, porque as leis vão estar impressas dentro de você. E o que essa geração vai precisar não são de mestres segundo aquilo que acham que é correto, mas de pais apostólicos que ativem o que já está dentro de você. Isso aqui não é um ensino para você entender aqui, isso aqui é uma ativação que já está dentro de você. Tudo que eu estou falando já habita em você. Você vai ver que tem coisas que vão começar a crescer dentro de você depois daqui, porque eu só estou ativando o que já habita em você. Essa é a função de um pai apostólico. Amém? Eu queria agora abrir um espaço, pelo menos de 5 minutos. Se alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei, se alguma coisa do que eu falei não ficou claro ou você discorda, você tem liberdade para me fazer alguma pergunta. Se eu souber, eu quero me colocar à disposição para responder. Se eu não souber, quero poder pedir ajuda aos universitários e a gente segue. Há alguém que tem alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta? Não briguem, um de cada vez, por favor. Não? Tá claro? Eu vou fazer uma. Vale. Depois tem outro lá. Apóstolo, então uma igreja pastoral, ela corre o risco de ter um prazo de validade? Sabe que eu entendo, Hilton, que nós não podemos querer ser Deus com relação a alguns assuntos. Eu tomo muito cuidado. No Aljava, final de semana, o pastor Toninho me fez uma pergunta, né, falando assim: se alguém não tem pai e está morto, porque eu estava falando que a desconexão com o pai produz morte em cima da parábola do filho pródigo. Quando o filho se desconectou do pai e voltou, o pai fala assim: esse meu filho estava morto e reviveu. Toda desconexão com o pai produz morte. Mas eu não posso, em virtude disso, afirmar que quem não tem pai está morto. Seria você querer ampliar muito uma realidade. Então, você fala assim, que uma igreja que é pastoral está na iminência de acabar, eu acho que não é adequado, porque às vezes só não se sabe, só não se compreende o uso dos nomes, mas a unção, a visão e a movimentação é apostólica. Sabe? Tem pessoas que são genuínas, tem pessoas que ouvem a Deus, tem pessoas que são governadas pelo Espírito, só ainda não usam o nome correto da jurisdição que estão vivendo. Ao contrário, caminha como um apóstolo, mas ainda é chamado de pastor.
Então, assim, eu não colocaria uma palavra assim, porque tem muitas pessoas caminhando de maneira correta, só ainda são apóstolos, ainda não entenderam o que são, né? Eu acho que tinha um irmão lá atrás que queria fazer uma pergunta. Boa noite, rapaz. A paz. Quando o senhor falou que quando o homem peca, Deus, o Espírito Santo não sai dele. Não. Não é isso? Isso. Quando Cristo na cruz, ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Eu aprendi que é porque estava sobre ele todos os nossos pecados. Exatamente. Aí Deus se afastou. O Pai. O Pai. O Pai virou as costas para ele. O Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou te dar eu entendi a sua pergunta e muito bem colocado. Eu acho importante a gente voltar nesse ponto. O escritor de Efésios fala assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Quando Jesus morreu, o Pai virou as costas para ele, mas o Espírito que habitava nele não saiu. Foi esse Espírito que fez com que ele descesse à região dos mortos e ressuscitasse. Então o Espírito continuou habitando dentro dele, ainda que o Pai tivesse virado as costas. Quando ele fala, Deus meu, ele está falando com o Pai. Por que me desamparaste? Porque ele tinha uma relação contínua com o Pai, mas o Espírito não saiu dele. Se o Espírito tivesse saído dele, ele ia para o inferno e não voltava. O que fez ele ressuscitar foi a presença do Cristo que ele portava. Amém? Amém. E tem outro texto que fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Separação não quer dizer que o Espírito foi embora. Quer dizer, como a palavra do extinguir, você vai sufocando, né? Você vai sufocando, você vai perdendo a sensibilidade de ouvir, mas ele não foi embora. Amém? Amém. Mais alguém? Às vezes fica com vergonha de perguntar, né? Daí depois eu vou embora e falo assim, ai, queria ter perguntado aquilo. Tem problema, irmão. Você pode mandar por e-mail para o pastor Kleber, ele vai responder tudo para você. Vamos orar? Posso orar com vocês? Se quiser pode ficar sentado mesmo. Irmão, a religião ela está dentro da gente. Fala, vamos orar, o povo já... Brincando, viu? Mas se você quiser ficar de pé, é como você se sentir melhor. Se quiser fechar os seus olhos, se quiser ficar com o olho aberto, se quiser deitar no chão. Contanto que no teu espírito você esteja reverenciando essa presença de Deus nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por essa noite de luz, de clareza, por essa noite onde nós podemos compreender a precisão de como o Senhor desenhou todas as coisas. E como quando nós não entendemos, nós vivemos tão distantes, parece tão óbvio tudo que nós lemos. Mas a religião nos cega, achar que sabemos nos cega. E o que eu quero te pedir nessa noite é que nos liberta de todo conhecimento humano, nos liberta de todo pensamento pessoal, nos liberta de toda imaginação. Pai amado, que o que foi ministrado nessa noite possa se tornar vida em cada um dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, ativa isso agora dentro de cada um deles. Pai amado, que nós possamos estar num período que semana após semana aquilo que está sendo construído nessa casa possa libertar cada um dos meus irmãos de toda ignorância, de toda escuridão, e que a luz de Cristo venha dissipar as trevas das nossas vidas. Pai amado, leva eles a um nível de amadurecimento em Cristo, até que o Senhor possa absorver a nossa vida por completo, e nós possamos falar como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que nós possamos te conhecer, não de ouvir falar, mas daquilo que o Senhor se revela a nós todos os dias, de dentro para fora. Eu quero abençoar essa casa, eu quero celebrar aquilo que eu estou percebendo no Espírito nesse lugar. Eu quero celebrar o Senhor por ver, Pai amado, que vale a pena, que cada homem, que cada mulher, que cada pastor que se sujeita em humildade pode produzir transformação onde está, porque o seu princípio foi colocado em prática, e quando o seu princípio é colocado em prática, não há como
nós continuarmos como estávamos. O amadurecimento se torna algo natural, e é isso que eu percebo nesse lugar. Eu quero abençoar cada família nessa noite, cada pessoa que tem atravessado dias difíceis, que possam ancorar sua alma na verdade que é Cristo, que não se abalem com as circunstâncias, mas possam perseverar até ver o Senhor responder, transformar cada uma das situações, que por mais difíceis que apareçam, tua palavra diz que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Eu abençoo essa casa, abençoo essas pessoas, abençoo a minha família nessa cidade de São José dos Campos, e te agradeço por essa noite, em nome do teu Filho Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor.